Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, de uma forma rápida, sucinta, breve, eu quero aqui, viu, irmãs, nesse vídeo ser bastante objetiva. Eu quero aqui falar sobre oração, sobre alguns questionamentos que eu recebi aqui de todas vocês, é, aqui no canal. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre essa dinâmica, sobre alguns perigos e algumas situações envolvendo a oração. Os discípulos, uma certa feita, chegaram para Jesus e eles tiveram a oportunidade de pedir ao Senhor como encher a igreja, como pregar bem, como fazer sinais, prodígios e maravilhas, como ter uma boa oratória, como ter um convencimento. Não, irmãs. O que os discípulos pediram a Jesus foi: Mestre, ensina-nos a orar. Porque tudo, irmãs, parte do pressuposto da oração. Tem gente que fala assim: Raquel, você espiritualiza tudo, irmã Raquel. Missionária, irmã Raquel, você espiritualiza. Irmãs, como? Se a Bíblia vai dizer que não há nada senão do céu não lhe for dado. A Bíblia, o próprio Jesus vai falar em João 15, sem mim nada podeis fazer, irmãs. Se você está perdida, comece orando. Se você não sabe qual é a sua missão, se é a sua vocação, para o que é que Deus chamou, começa na oração. Se você não sabe como arrumar a sua casa, colocar a sua casa em ordem, começa pela oração. E diga-se de passagem, viu, irmãs? Isso aí foi algo que eu tive que colocar diante de Deus em oração. Senhor, me ajude a arrumar minha casa. Parece ser simples, né? Mas não, irmãs. Então os discípulos pediram a Jesus para que o Senhor os ensinasse a orar, irmãs. A orar. A orar. Você que não sabe qual é o teu ministério, onde Deus te quer. É porque é assim. A pergunta é: Senhor, onde o Senhor me quer? Onde o Senhor me quer? Em que área, em que situação no teu reino que o Senhor quer me usar para ser canal de bênção, para eu ser usada, instrumento do Senhor? Mães, a oração deve ser essa. Irmãs, olha, mas até para orar precisamos ter sabedoria na oração. Na oração. Mas isso é outro assunto que eu não quero ficar entrando aqui muito, porque eu tenho aqui uma outra direção que Deus me deu. Irmãs, os discípulos pediram a Jesus que Jesus os ensinasse a orar. E falando aqui de oração, viu, amada igreja? Existem algumas peculiaridades na oração que nós precisamos observar, isso mesmo. Precisamos estar muito atentas. Eu conheci uma pessoa, olha, irmãs, eu conheci uma pessoa
que a pessoa orava por tudo e por todos. Como que era isso, irmã? Olha, mas se eu estivesse andando com a pessoa ia lá no banco. Ah, vamos comigo no banco que eu tenho que resolver um assunto no banco. Aí a pessoa ia lá pro banco, ia falar com o gerente, eu do lado da pessoa, né? Que eu ouvi alguém dizer, eu vi, eu presenciei. Olha só, irmãos. E a pessoa, eu só ficava se observando. Recebi ali o atendimento, recebi ali, né, aquele atendimento. Aí no final da conversa de tudo ali que o gerente resolveu, a pessoa falava, vem cá, fulano de tal, eu posso orar por você? Aí a pessoa ficava olhando, sim. A pessoa oferecendo, sim. A pessoa ficava assim, ah, sim, tá, muito obrigada e tal, tal. Saia dali, mãe, aí vamos supor, vamos entrar numa farmácia. Aí entrava lá na tal farmácia, fulano, posso te incluir na minha oração? Assim mesmo, irmãs. Eu algumas vezes, eu confesso que eu ficava assim olhando e eu ficava me perguntando, eu falava, Senhor, eu falando comigo mesmo, qual é a motivação da pessoa fazer isso? Qual é a motivação? Mas você não vê Jesus ficar oferecendo. Você não vê Jesus ficar... Mas tudo quanto é tipo de pessoa desconhecida, a pessoa ficava oferecendo. Não orava ali na hora, não. Só pedia autorização à pessoa para orar. E eu ficava olhando aquilo e eu falava assim, Jesus, qual é a motivação disso aí? Diante de Deus, irmãos. Essa pessoa, ela quer provar o quê? Que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa que é um orador, uma oradora, é um intercessor, uma intercessora. Qual é a motivação aí? Irmãs, uma outra coisa, nós precisamos sondar qual é a motivação do nosso coração, irmãs. Por que é que nós estamos fazendo determinadas situações no reino de Deus e principalmente na frente de pessoas? Qual é a motivação? Foi Deus mesmo que mandou, irmãs? Ou foi porque eu preciso transparecer ou demonstrar uma aparência de santidade? Ou que eu sou mais espiritual do que outro, outra? Irmãs, precisamos sondar. Veja, eu não estou acusando a pessoa. Eu estou trazendo aqui a reflexão. Qual é a motivação, irmãs? Eu me perguntei, falei, Jesus, qual é a motivação dessa pessoa? A pessoa, qual é a motivação disso? Ego, vaidade, querer demonstrar uma aparência de santidade. Nossa, como eu sou oradora, olha como é que eu oro pelas pessoas, irmãs. Qual é a motivação do coração? Qual que é realmente a intenção? Irmãs, você não vê Jesus fazendo isso na Bíblia. Irmãs, e era uma situação assim, que eu ficava só olhando, eu não falava nada. Eu só ficava observando. Um belo dia, irmãs, a pessoa pegou um negócio na mão. A pessoa pegou uma doença, um negócio na mão. Foi, irmã Raquel, foi. E aquilo, irmãs, me incomodava, sabe? Aquilo de uma certa forma me incomodava, mas eu não falei nada para a pessoa. Eu não disse nada para a pessoa, não falei nada com a pessoa. Foi, Raquel, foi. Eu não falei nada, não disse nada. Mas, irmãs, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Um belo dia a pessoa pegou uma enfermidade, um negócio na mão e veio se queixar comigo, falar algo comigo, falar isso comigo.
E eu virei para a pessoa e eu falei assim, olha só, primeira coisa, para de ficar esse negócio. Mas Raquel, você falou, falei. Irmãs, quando a pessoa não me fala nada, não dá abertura, não diz nada, eu fico também quieta, não falo. Mas quando a pessoa dá uma abertura e fala, e pergunta e pede uma opinião, uma sugestão, eu falo, irmãs, eu falo. E eu falo mesmo, viu, irmãs? Falei, olha só, a situação é a seguinte, para que fica oferecendo oração para todo mundo? As pessoas que precisam pedir, sentir a necessidade. Mas você não vê Jesus aí, né? Jogando oração para tudo quanto é lugar. Não, irmãs, Jesus não era assim na Bíblia, não, irmãs. Irmãs, a palavra diz pedir, pedir. A pessoa que tem que sentir a necessidade de pedir, irmãs. E ele, a pessoa abre uma abertura no mundo espiritual, uma legalidade. Agora a pessoa vai, oferece, às vezes até para não constranger o outro. A pessoa fala assim que sim, mas você não sabe nem se a pessoa professa mesmo a fé cristã. Mas são situações que são muito melindrosas e oração é algo muito sério. O próprio Deus vai falar para Jeremias, não oreis por esse povo, porque se você orar eu não quero nem ouvir, não quero nem saber. Foi, Marca? Foi. Depois você vai lá em Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 14. Então essa questão da oração é algo muito sério. E realmente, mas até hoje eu não entendi a motivação. A pessoa parou com isso. Parou, irmã Gal? Parou. Depois que eu falei que a pessoa veio me pedir. A pessoa pegou um negócio, irmãs, que o negócio... Eu falei, olha só, eu vou te dar aqui algumas orientações que eu já percebi. Para que esse negócio de ficar oferecendo oração para todo mundo, espalhando oração para todo mundo. E a pessoa, irmãs, eu creio que a pessoa ouviu. Que a pessoa levou aquele susto assim. Qual é a motivação disso? A pessoa levou um susto assim. Eu percebi assim, muita humildade ali na pessoa, que a pessoa ouviu, não falou nada. E a pessoa realmente, irmãs, eu creio que a pessoa parou. E ali a pessoa, depois disso, né, foi procurar o médico. Eu falei assim, eu vou orar aqui, né, mas tiver que orar, chamei a pessoa, né, a pessoa estava assim. Eu falei, ó, a primeira coisa, para com esse negócio de ficar espalhando oração, orando por todo mundo, gente que nem conhece. Fica pegando coisas que não é para entrar em questões, né, no qual... Mas em Provérbios vai falar, entrar em questões onde não nos cabe. Tem situações e lugares que não nos cabe, irmãs. Isso vale para opiniões e orações. Tem lugares, situações que não nos cabe, irmãs. Não nos cabe, porque não houve uma abertura, não houve uma legalidade ali no mundo espiritual. Quando é uma pessoa rendida, que reconhece o Senhor, Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida, não, eu vou pedir oração, porque primeiro que eu estou precisando, irmãs, Deus olha tudo isso, viu, irmãs? E ali eu senti assim, né, a pessoa realmente aceitou aquilo dali, a pessoa levou um susto e aceitou aquilo dali. E ali eu sei que a pessoa melhorou, irmãs, da mão. Agora eu já nem lembro direito o que a pessoa fez ali na mão, mas eu falei, olha só, se tiver que orar, ore pela sua vida. Para com esse negócio. Falou, irmã, que eu falei. Você não vai salvar o mundo. Irmãs, era algo assim, de sair na rua, ser atendido por uma pessoa, vir cá, eu posso orar. Mãe, a pessoa às vezes ali sem graça, construindo, pode, tal, não sei o que, né? Mas, irmãs, eu não sei, irmãs, não sei qual é a motivação, também não quero entrar muito assim, mas eu me lembro que algumas vezes, que eu acompanhei isso várias vezes, gente, qual a motivação dessa pessoa? Qual a motivação, Senhor? Demonstrar espiritualidade, uma pessoa de oração, quer demonstrar realmente que ora. E a palavra do Senhor, viu, irmãs, fala para nós não entrarmos em questões alheias.
E ali aconteceu esse fato, né? Isso vale tanto para oração como para outras coisas. Tem uma irmã aqui no canal, né, que ela fala, mas isso não foi oração, foi uma questão em que ela entrou na rua e ali ela passou um constrangimento. Mas é muito importante nós sabermos onde é o nosso lugar, onde entrar em uma situação, onde não entrar, né? Principalmente se você não é chamado, se você não é convidado. Não é bom, viu, irmã? Isso vale para tudo. Às vezes tem pessoas que vai evangelizar, vai pregar em um lugar que não foi convidado, não tem abertura espiritual falando. Quando você é enviado também para um lugar, para fazer uma missão em algum lugar, para evangelizar em algum lugar, para até mesmo abrir uma igreja, né? Quando geralmente as pessoas vão, vai através de uma obra missionária, porque um líder enviou. Aquele líder, ele tem todo um aparato divino de Deus, ele tem toda uma cobertura de Deus para enviar, irmãs. Então não é bom ficar saindo. Irmãs, existem muitas situações, você entrar em lugares, em territórios, demônios territoriais, irmãs, sem legalidade, sem abertura, sem ter ninguém enviado, né? Debaixo de uma cobertura espiritual. Irmãs, as hierarquias, elas existem, e existe um livro do Atmani, né, que é Submissão, Autoridade, Autoridade e Submissão. Eu creio que é isso o nome do livro. E, irmãs, ele fala sobre princípios espirituais. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome desse livro. É um livro fabuloso. Tem pessoas que estão dando muito errado na vida porque não se submete não tem um coração ensinável, um espírito ensinável para ouvir o que líderes, o que pessoas falam. Às vezes, irmãs, pode ser algo muito simples. Deixa eu ver aqui, o Atmani. É autoridade. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Autoridade Espiritual, o nome do livro, do Atmani, tá? É a autoridade espiritual. Às vezes, irmãs, até mesmo em mentoria, eu dou ali uma direção, a pessoa não faz, aí depois a pessoa volta, com problemas ainda maiores. Por quê? Porque não se submeteu, não fez, não seguiu a orientação, deixou para lá, deixou de lado, achou que não era muito bem assim. Irmãs, orgulho. Aí passa um tempo, passa às vezes, a pessoa volta. Ai, mas Raquel, irmãs, problemas ainda maiores. Então, vamos lá, vamos aqui. Não vou fugir do foco aqui. Então, irmãs, às vezes existem algumas situações que pessoas entram tanto no ramo da oração quanto em outras situações que não é para entrar, não cabe. Não cabe. Se você tiver abertura e legalidade, você entra. Igual uma irmã que eu me lembrei aqui, né? Eu não vou falar o nome dela não, mas ela assiste nesse vídeo, ela sabe. Mas situação que não, né? A irmã foi falta ali ela não sabia. E ela não sabia, né? Tava vendo uma contenda, uma briga lá no mercado. E ela, para tentar apaziguar, ela foi lá, né? Para tentar apaziguar, acalmar lá a dona, lá a moça que tava lá arrumando confusão no mercado. Mas sobrou para ela, a confusão sobrou para ela. E ela acabou que saiu ali do mercado atribulada. Olha só a situação. Então, irmãs, isso acontece e serve para amadurecimento e esclarecimento, irmãs. Situação, e ali ela saiu chateada, atribulada, aborrecida. E a moça se voltou, a moça que estava brava lá arrumando confusão lá no mercado, se voltou contra ela, porque ela foi simplesmente acalmar. Então tem uma palavra em Provérbios que fala, né, que não se intrometer em questões alheias.
Tanto em questões de oração, irmãs, se você não foi chamado, chamada, se você não tem legalidade, se um familiar não te pedir oração, se a pessoa te pedir oração, você tem toda a liberdade para orar, tá? Tem toda a liberdade para orar, porque você tem uma legalidade dada pela própria pessoa. Se um pai, uma mãe ou alguém ligado àquela pessoa que precisa de oração também pedir oração, algum familiar ou até mesmo alguma amiga, algum amigo, né? Se tiver algum elo de ligação, você vai orar ali porque alguém pediu em nome daquela pessoa que precisa. Mesmo que a pessoa não seja um cristão ou uma cristã. Então, irmãs, eu citei aqui o fato da irmã lá do mercado, porque eu fico imaginando assim a cena, né? A cena, o constrangimento, porque às vezes você vai com tanta boa intenção para poder apaziguar. Eu fico pensando assim na cena. Mas voltando aqui, irmãs, para a oração. E ali ela se aborreceu desnecessariamente, né? Mas serve muito de experiência. Mas voltando aqui, uma outra coisa também, viu, irmãs, que nós precisamos vigiar nessa questão da oração. E agora, aprofundando um pouco mais sobre isso, irmãs, nessa questão da oração, é necessário nós andarmos em espírito. Agora, aqui para as pessoas que têm buscado um aprofundamento em Deus, é necessário você ter um discernimento espiritual, porque às vezes a pessoa está ali pedindo oração, mas às vezes não é para orar. Ou então fazer uma oração ali inteligente. Tem isso, irmã Cal? Tem. Ou se tem, irmãs. Tem pessoas, irmãs, que às vezes estão pagando, porque a lei da semeadura, com uma desobediência, com uma rebeldia. Você não conhece aquela pessoa, você não sabe de onde que veio aquela pessoa. A pessoa está ali te contando uma situação, mas você não sabe se aquilo dali é a verdade dos fatos. Irmãs, existe isso também, viu, irmãs? Às vezes a pessoa demonstra uma situação. Olha, irmãs, tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que saem de uma região do país e vai para outra região, mas a pessoa fez besteira lá, no outro estado, matou até a pessoa. Olha, irmãs, se dizendo líder, aí vem para o Rio de Janeiro, São Paulo, aí quer entrar em uma situação de um ministério, algo, irmãs, e ali quer florear tudo, não conta. E ali, irmãs, a pessoa ali que está como líder tem que estar muito na direção de Deus. Tem que estar muito na direção de Deus para, né, não entrar em situações, irmãs. Existem coisas que são aberrações que acontecem. Então, às vezes, existe situação que às vezes você vê uma pessoa ali, a pessoa ela pode passar por uma situação de um sofrimento, de uma dor, de um deserto com Deus, por duas situações. Primeiro, é um deserto, é um refinamento de caráter, que Deus vai exaltar muito aquela pessoa, então Deus está refinando, trabalhando. Ou uma outra coisa que pode ser rebeldia. Deus já usou profetas e a pessoa nem deu assunto, ainda escarneceu dos profetas. A pessoa está passando uma luta, uma prova por desobediência. Irmãs, existem muitas situações. Aí você vai lá, Senhor, abençoa, tenha misericórdia. Tá trazendo problema para você mesmo. Tá trazendo situações. Mas Raquel, como que então eu vou orar? Senhor, tu sabe todas as coisas. Toma aí, tá entregue nas tuas mãos, mas tu sabe de todas as coisas. Se você não conhece, como é que você vai orar, vai entrar uma batalha que você, né, você não conhece a pessoa, irmãs, você não conhece. Às vezes a pessoa fez atrocidades, está ali. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ceifará.
E Deus é perito em trabalhar com material humano. Ele sabe. Se a pessoa precisar de um copo com água, você vai dar água. Se a pessoa precisar de um alimento, de um alimento, estando nas tuas mãos o poder de fazer, faça. Faça. A Bíblia diz que, irmãs, eu vou falar, irmãs, às vezes é tão degradante, Deus às vezes humilha tanto aquela pessoa que a pessoa precisa mesmo. Se ninguém der água para aquela pessoa não tem condições de pegar água. Às vezes é uma situação, irmãs, de muita dificuldade, irmãs. Mas o que a pessoa fez? A pessoa está ali colhendo. Então, irmãs, precisamos ter muita sabedoria, muito discernimento com determinadas orações, com determinados posicionamentos. Senhor, e tal, aí começa a entrar em uma situação, uma luta, uma batalha que, mãe, está trazendo afronta, problemas, situações para si, desnecessariamente. Igual eu vi isso, mas eu vi essa história de uma pastora. Ela estava comentando, tem uma campanha de oração, né, que é os 40 dias de oração. E ali, né, essa pastora, ela estava comentando, tinha pouquinhas pessoas nesse dia. E ali, mas ela estava falando que uma pessoa bem próxima compartilhou com ela. E outra coisa, viu, irmãs? Para entrar em lutas, em batalhas, em guerras, você precisa estar totalmente revestido e revestida, viu? Senão passa vergonha, viu, amada igreja? Passa vergonha e vexame. Olha, irmãs, santidade ao Senhor, renúncia. Da mesma forma que Deus, ele nos vê, o inimigo da nossa alma, ele também nos vê e nos enxerga. Né? Você vê que Paulo, lá ele tinha poder, expulsava demônios, e os filhos de Seva ficaram olhando. Ó, esconjuro-vos em nome de quem Paulo prega. Mas levou uma surra lá, mas passou uma vergonha, um vexame. Porque não tinha santidade, não tinha retidão, não tinha vida no altar. Então, irmãs, em nome de Jesus, muito cuidado. E a pastora estava falando lá, nos 40 dias de oração, sobre isso. Que um parente lá, uma pessoa estava comentando que eles estavam em uma praça, conversando ali, e tinha um endemoniado lá na praça, lá do outro lado, lá da rua lá. A pessoa estava com demônios lá, passando lá a situação lá, manifestado lá. Mas a pessoa daqui, que não tinha nada que ver, viu endemoniado lá, falou, ó, eu vou lá tirar esse demônio. Fala assim mesmo, eu entendo disso, eu tenho experiência com isso. A pessoa se engrandeceu, irmãs, a pessoa foi lá, atravessou a rua, passou uma vergonha que o demônio fez a pessoa passar vergonha, irmãs. Então, existem muitos perigos na oração, muitos perigos, muitas situações. Teve uma irmã aqui, eu vou ler um comentário que ela falou sobre essa questão de estender as mãos. Outro mistério aqui também, irmãs. Eu vou ler aqui para vocês esse negócio de estender a mão. Qual é a mão que eu devo estender? Mães, qual é a mão que tem que estender primeiro? Primeira coisa, tenha consciência da sua mão, tá? Tenha consciência com as suas mãos. Tenha consciência com as suas mãos. As nossas mãos, como todo o nosso corpo, precisa ser santo. Eu falo mesmo, irmãs. Aqui nesse canal eu falo. E eu falo mesmo para você entender onde que você tem colocado as suas mãos. Ou será que as suas mãos estão impuras, viu? Você que é levita, que toca na casa do Senhor, ou você mesmo que recebe oportunidade aí na tua igreja. Como é que estão as suas mãos, viu? Como é que estão as suas mãos? Ai, irmã Raquel, eu tenho situações aqui com problemas, eu vou falar, com masturbação, irmã Raquel. Então, ó, vai se santificar, vai fazer jejum. Como que você, irmã, isso é impureza.
sem pureza. Eu tô falando aqui rasgado para você ouvir. Rasgado para você ouvir. Você que é homem, que aqui no canal tem homens aqui, toma posição. Onde que você tem colocado as suas mãos? Que sinais que você tem feito com as suas mãos? Depois vai lá para a igreja, vai tocar guitarra, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quer subir no púlpito, quer pegar microfone para pregar, quer estender a mão e pior, botar a mão na cabeça de pessoas com impureza. Em nome de Jesus. Olha, mas aqui nesse canal eu falo, não vou ficar com medo, não falo rasgado mesmo para você ouvir, entender, porque eu não quero depois que Jesus venha me... irmãs, e mulheres também que tem problema com esse tipo de impureza. É impureza, isso é pecado. Marca onde é que tá na Bíblia isso, é impureza. Isso aí entra na classificação de impureza. Então vamos lá, onde que você tem colocado as suas mãos, os seus pés? Gente que pega os pés, vai para a igreja. Depois aqueles mesmos pés entra na casa de prostituição, entra em casas, né, para ver abusos, de feitiçaria, de coisas horríveis, de prostituição. Não, irmãs. Ainda quer orar? Não. Espírito de engano dentro da casa do Senhor, tá? Espírito de engano dentro da casa do Senhor. Jesus te achou aqui nesse vídeo, tá? Pare com isso, se arrependa em nome de Jesus, viu? Letícia Salvador, nesse vídeo, perigos na oração. Mães, olha aqui, a paz do Senhor, irmã, isso é muito sério, isso é sério mesmo. Tem uma prima que ficou fraca porque orava por uma pessoa e recebeu carga, olha aí. Porque a situação que a pessoa está passando lá, se a pessoa não pediu, aquilo vem para... Olha aqui, irmãs. Quando é para orar por alguém específico, Deus me traz a imagem. O nome eu fico com pensamento. Enquanto não oro, não sinto paz. Irmã, fala sobre tocar ou colocar a mão na cabeça de alguém para orar. Fica com Deus. É isso aí, Letícia. Então, uma coisa aqui eu já falei. Que é essa questão das mãos, você tem que ter cuidado. Santidade, ser de santo porque eu sou santo. E o mesmo Deus de paz me santifica em tudo, corpo, alma e espírito. O que você anda fazendo com as suas mãos? Irmã, isso é sério. Tá à noite, de madrugada, com o aparelho celular na mão, eu acho que ninguém tá vendo. Mas o Espírito Santo te achou aqui, corrige, tá? Mães, tanto mulheres como homens, a gente está numa situação que está solteiro, solteira, né? Irmã Raquel, como é que eu mato minha carne? Vou te dar aqui um segredo, né? Jejum e oração, irmãs. Leitura da palavra, dá limite. Ó, a libido vai embora. Irmã Raquel, Vira o eunuco. Irmã Raquel, jejum e oração, irmãs. O espírito sobressai, a carne, ela fica lá, ó, quietinha. E não tem essas coisas, viu, amada igreja? Agora vamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, irmãs, pro texto. Então, as mãos. Muito cuidado a ficar botando a mão na cabeça de pessoas, né? Para orar com mão impura. Fala com o Senhor, Senhor, me arrependo, me ajuda nessa fraqueza. Que Deus te ajuda, viu? Quero ler aqui mais um comentário da Letícia Salvador. Mas esse vídeo aqui foi um vídeo tão abençoado, perigos na oração. É uma pena que não teve tantas visualizações, mas esse assunto é muito sério, viu? Ela fala aqui em outro vídeo, 1088, a Letícia. Irmã, a paz do Senhor, como eu me identifiquei com você nesse vídeo? Pois não gosto de brincadeira. Pois sou vista como uma pessoa séria. Irmãs, vou encerrar até esse vídeo aqui, ó. Com esses comentários de vocês, irmãs, olha só. Nesse vídeo eu comentei negócio de brincadeira.
eu não gosto de brincadeira. Quem me conhece, eu normalmente não gosto de brincadeira. Mas, Raquel, você não... Não. De espécie nenhuma. Brincadeiras, risadarias, que aquilo vira uma chocarrice. Piada. Irmãs, Raquel, até sério, sou. Irmãs, começou com essa situação, eu saio até de perto. Não gosto de situações, por quê? Mas tem pessoas que às vezes não têm a hombridade de falar ali a verdade com você. Pega uma brincadeira, um humor, naquilo dali com duplo sentido e joga em bola aquilo tudo ali e joga, né? Mas vamos aqui, ó, não gosto de brincadeira, pois sou vista como uma pessoa séria. Inclusive já dei alguns fora do trabalho. Porque as pessoas acham que todos são iguais. E nem todos são iguais, não. Engraçado que por sermos diferentes dos outros, muitos falam. Nunca vi fulana falar um palavrão, uma palavra torta, participar disso, daquilo. Acho ela esquisita, estranha, pois o nosso agir incomoda. Quando eu era jovem, gostava de ouvir música internacional. Bom, vou parar aqui que isso aqui ela já vai entrar em outro ponto. Mas vamos aqui. Irmãs, normalmente, uma pessoa que tem um algo específico de Deus, digamos assim, ele era uma pessoa mesmo diferente da maioria. Fulano é esquisito. Fulano é esquisita. Fulano é estranha. Fala assim, Maga, fala. É estranha, esquisita. Mas quando Deus tem um algo que vai te diferenciar na terra dos viventes, normalmente essa pessoa não vai ser igual à maioria. Não vai ser igual à maioria. Você olha para a vida de José, ele era diferente. E além da diferença, o pai ainda deu ali uma túnica, aí que piorou para a vida de José. Aí mesmo que ele era perseguido. Uma túnica de manga, né? Talar. Então, irmãs, isso é muito sério, viu? Aí aqui ela já entra outro ponto. Quando eu era jovem, gostava de ouvir música internacional. Olha só. Por influência de novela. E mesmo não sabendo a letra, parece que aquilo nos envolvia, irmãs. A melodia ainda tinha uma rádio com a programação Good Times, irmãs. Bons tempos, até hoje me lembro dessa época. Quando ouço alguém raro ouvir, nem sei se tem mais esse programa, eu lembro. Mas há tempo para tudo e Deus tira as escamas, e revela o escondido. Desculpa pelo exagero, fica com Jesus, amém, irmã. Eu nem sei, mas acho que ainda deve existir, né, esse programa, eu lembro. A questão de músicas internacionais, se você souber a letra, a interpretação, tudo bem. Existem músicas, né? Primeiro que músicas seculares tem uma impressão ali do compositor, tem o DNA espiritual, a impressão espiritual, parece que não, viu, irmãs? Mas tem ali do compositor naquela música, subjetivamente falando. E há uma mensagem por detrás daquilo dali. Se você souber a letra, né, a tradução, tudo bem, mas se não souber, é estranho. Se não souber, reflita, peça ajuda ao Espírito Santo,
Qual é o amor do mundo? O amor do mundo é um amor descompromissado. O amor do mundo, que o mundo prega, que na verdade não é amor, é um amor fora de compromisso, né? É um amor leviano que estimula ao descompromisso. Ah, se não der certo. Então, irmãs, isso aí vai totalmente contra o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas ela fala aqui em outro comentário: a paz, irmã, é verdade. Vamos orar. Parece que quando vamos orar, parece que vem muitas coisas para tirar o nosso foco. Principalmente se estamos no propósito. Irmãs, é uma luta. É uma luta muito grande com relação a essa questão da oração. É uma luta muito grande. Com celulares, pessoas chamando, telefone toca, coisa que nunca aconteceu, vai acontecer quando você estiver orando. Gente que vem te chamar, eu não sei quem que bate na porta. E vem, irmãs, até a carne nossa, ela não quer orar. E vem divagações na mente, você pensa no seu quê, pensa no seu quê. São armadilhas, por isso que eu indico o livro, um caderno de oração. Você fazer aquele caderno, amém? Para não distrair. E a Cate Luz, ela fala assim, ó: a paz, irmã Raquel, que palavra no vídeo, muito cuidado com certos favores, mas existem certos favores que é disfarçado de isca. Olha, irmãs, vamos aqui, a paz, irmã Raquel, que palavra, meu Deus, como Deus é bom, revela coisas ocultas, obrigada. A senhora é um instrumento de Deus. Foi nesse vídeo eu falei sobre, deixa eu ver isso aqui. Nesse vídeo eu falei sobre que o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Irmãs, ó, falei sobre certos favores que a pessoa entra em situações que depois é difícil sair, viu, irmãs? A pessoa entra em determinadas situações, certa gentileza, sobretudo com situações com ímpios. Muito cuidado, viu? Com tudo, muito cuidado com tudo. Não quero aqui generalizar, porque existem pessoas muito boas, pessoas puras, pessoas caridosas, existem pessoas muito boas, muito abençoadas. Irmã Raquel, eu digo essas pessoas evoluídas, porque pessoas evoluídas, elas são muito abençoadas e abençoadoras, são desprendidas de tudo. Tem isso, irmã Raquel? Tem, irmãs, tem. Pessoas que estão em outro patamar, outro nível de vida. Achei a palavra, em um outro nível de consciência. São pessoas muito evoluídas espiritualmente. E elas fazem, porque elas são ricas abundantemente, são ricas interiormente, são ricas de espírito. Elas dão, abençoam. Elas entenderam a dinâmica. Então elas liberam, elas dão, elas abençoam, elas dão, elas abençoam, elas dão, elas abençoam, porque ela sabe que quanto mais ela dá, mais aquilo volta, mais o universo dá, mais Deus manda, mais Jesus ele abre portas, mais vem daquilo que ela emana. Olha como é a dinâmica do pensamento dessas pessoas. Quanto mais ela emana, e isso, irmãs, independe de credo, viu? Tem gente que não crê em Deus, Deus para ele ou ela é o universo, mas o nível de consciência dessas pessoas é tão elevado. Tô falando aqui da fé cristã, e também tem pessoas que, mas é do fórum íntimo, a pessoa dá, a pessoa emana, a pessoa, o que os outros precisar, há uma necessidade, há irmã, a pessoa dá, a pessoa emana. São pessoas muito evoluídas,
São pessoas, irmãs, que não estão no rudimentar daquela coisa carnal, daquele negócio, né? E o que eu falo nesse vídeo? Depois você vai lá, marca qual que é o vídeo? Qual que é o vídeo? É o vídeo, muito cuidado com certos favores. Tem gente que faz certas coisas, mas depois lá na frente tu vai chorar lágrimas de sangue por ter aceitado aquilo. Vai lá depois nesse vídeo. Não vamos generalizar, viu, irmãs? Porque existem pessoas que estão nesse nível de consciência, tá? Existem pessoas assim, elas são exceções. Nossa, eu falei errado, né? Mas são exceções, são exceções. A vida nos apresenta, o Senhor nos apresenta umas 2 ou 3 na vida inteira, mas são exceções. Hoje eu me deparei com uma pessoa assim, né? Eu precisava ir em um lugar e estacionar e estava assim muito apertado. Um rapaz com uma certa deficiência, uma certa limitação. Ele parou, ele olhou, ele viu a dificuldade, ele não sabia quem estava dentro do carro, mas ele foi lá, ele me ajudou. Vá pra cá, vá pra lá, vá pra cá, vá pra lá. E depois que estava tudo resolvido, ele pegou a bicicleta, ele estava de bicicleta e foi embora. Andou pra lá, andou pra cá, andou pra lá, andou pra cá e foi embora. Então, irmãs, são pessoas que você olha assim, tá em outro nível. Mas existem pessoas que são assim mesmo, né? Então, vamos avaliar, que o Senhor nos ajude, que nós venhamos a evoluir cada vez mais. Esse vídeo aqui ficou um mix, né? Ficou aqui um Raquel Flix. Mas obrigado por você ter ficado aqui até esses 46. Que Deus abençoe. Vou orar por você, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar essa pessoa que está aí, Senhor, assistindo. Se ela ou ele está aqui, Senhor, até os 47 minutos desse vídeo, é porque de alguma forma, Senhor, se identificou com esse tipo de conteúdo. Pai, da mesma forma que essa pessoa me abençoa assistindo, Pai, até o final. Eu quero abençoar essa pessoa e todos que estão aqui assistindo. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que dão like, aqueles que vêm, que comentam, aqueles que vêm aqui, Senhor, que entram aqui nos grupos, arrume sua casa. Eu abençoo, Pai, a vida dessa pessoa e que o nome do Senhor venha a ser glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.